focada em ex-gerentes e funcionários da Petrobras, atingindo de uma forma mais genérica casos específicos como contratos com a refinaria Abreu e Lima, Passadina e contratos de contratação de sondas. Além disso, a prisão e a busca hoje na residência de um operador que atuava basicamente na movimentação de recursos destinados a esses funcionários e diretores da estatal. Esta operação é apenas uma retomada das atividades ostensivas das investigações, tanto da Polícia Federal quanto da Força Tarefa do Ministério Público. Apenas vamos dizer assim, uma flexão de músculo, uma necessidade que nós tínhamos de aprofundar as investigações, no caso Petrobras especificamente. Não há maiores informações a serem fornecidas, se tratam de ainda assuntos como sondas da Petrobras, contratação de sondas, e ainda RENEST, Comperge, assuntos já de conhecimento basicamente público. A única questão é que nós estamos aprofundando essas investigações e essas conduções de hoje, as prisões temporárias de hoje, porque é necessário mostrar que corrupção e ineficiência andam lado a lado. Nós precisamos livrar a Petrobras, até porque essa companhia é patrimônio do povo brasileiro, desse paradigma que foi estabelecido durante anos na sua gestão, a gestão com corrupção de funcionários. Então, nesse aspecto, a operação de hoje tem essa mensagem. Não é uma operação grande, nós vamos retomando aos poucos as atividades mais ostensivas da Lava Jato. Podemos passar para as perguntas, por favor? Se identifique, levanta o braço para a gente possa auxiliar. Pode. Tem microfone que a gente está transmitindo, por favor. Bom dia, Isabela, do SBT. Já é possível confirmar os nomes dos presos temporários e das coercitivas, já que já estão sendo cumpridas, doutor? Nós vamos esperar um pouquinho, só acabar os procedimentos no Rio e em Salvador, aí a gente já divulga na sequência. Por enquanto, ainda não. Nem os dois temporários? Não, ainda não. Esperar um pouquinho. Bom dia, Estelita, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber, em relação a esses dois presos temporários, pelo que foi divulgado, eles teriam recebido também dinheiro das obras de Passadina e Abreu Lima, enfim, está sendo investigado isso. Não sei se eles teriam recebido exatamente. Quanto que foi movimentado nessa nova fase aí que vocês estão investigando? Qual que é essa movimentação? E estão ligados a que diretorias? É abastecimento? É internacional? Enfim, de que forma operavam? É possível dar mais detalhes sobre esse modus operandi dessa fase? No caso das temporárias, um deles é um funcionário da Petrobras que está envolvido tanto nas obras da Comperge como no problema das sondas. E o outro é um operador que fez pagamentos para o Paulo Roberto Costa e nós estamos aprofundando as investigações em relação a ele. As buscas e apreensões, nesse caso, são mais importantes do que as temporárias. Os demais são coercitivas. O importante nessas investigações agora são a busca de provas documentais, essencialmente, porque essas pessoas já são mencionadas em mais de uma colaboração. Então, quanto à responsabilidade pessoal, eu creio que nós já temos os dados suficientes. Bom dia, Joyce do Portal Terra.
Eu gostaria de saber um pouquinho mais de detalhes sobre esse funcionário da Petrobras. Ele ainda é funcionário, ele é ex-funcionário e ele recebeu propina mesmo, já se sabe o valor e, enfim, um pouco mais de detalhes em relação à atuação dele dentro da Petrobras. Em relação aos funcionários, nós queremos ainda aprofundar as investigações. Tanto é que não foi deferida nenhuma preventiva a respeito deles. De qualquer modo, nós temos elementos suficientes para caracterizar uma razoável suspeita de que eles tenham se envolvido nesses fatos. Aliás, na condução coercitiva, talvez mais importante seja ressaltar as pessoas os funcionários que estão envolvidos no caso Passadina. Como nós recebemos o caso Passadina do Rio de Janeiro, nós pudemos aprofundar as investigações e nós já temos nomes de funcionários e colaborações que indicam o recebimento de propina. É importante esse caso porque, quem sabe, com essas provas, nós consigamos, talvez, ou anular a compra, ou, quem sabe, talvez, ressarcir o patrimônio público brasileiro. Porque essa ruivinha, chamada por causa da ferrugem que existia nela, ela foi um péssimo negócio em que muitos se beneficiaram. E nós vamos aprofundar bastante essa investigação, essa linha investigativa. Rafaela, Rádio CBN. Em relação a valores de propina, já se tem quanto teria operado, recebido esses funcionários da Petrobras? E também envolvimento em relação a partidos políticos, nesse caso, porque o senhor mencionou Paulo Roberto Costa, então já se sabe a destinação, se isso também envolveria partidos e os valores. De qualquer maneira, em relação a Passadina, ainda as investigações estão num nível de diligências. Nós temos as colaborações sobre esses fatos, temos já indicativos de valores, mas nós não temos as confirmações. Nós sabemos que muitos funcionários da Petrobras possuem contas no exterior e nós vamos buscá-las, e somente com essa análise, depois de recebidos os extratos, é que nós vamos poder saber os valores das transações. De qualquer maneira, em relação a Paulo Roberto Costa, o operador não está necessariamente ligado ao caso Passadina. É uma outra linha investigativa, a linha ainda da diretoria de abastecimento. As duas, a Estelita e a Rafa, perguntaram o valor que a gente tem. Ainda não temos. Vamos esperar, naturalmente, para falar em valores, ou os laudos da Polícia Federal, quando eles forem produzidos. Esse novo operador seria em Renesh ou ainda uma outra com outro contrato? Creio que ele atua em todas as operações que passaram pela linha da diretoria de abastecimento. Então, Paulo Roberto Costa. São muitos valores, creio eu, salvo engano, que são mais de 5 milhões de dólares que ele repassou a Paulo Roberto Costa. 5 milhões de dólares. Obrigada. Só uma dúvida em relação a esse operador. Ele operava para o Paulo Roberto Costa no âmbito para o partido do PP, também é uma operação vinculada ao PP ou operações do PMDB, porque há essa nova informação em relação ao Paulo Roberto, enfim. São propinas ligadas a algum partido específico? Na verdade, nós temos diversos tipos de operadores. Alguns são operadores típicos de lavagem, outros são operadores de empresas e outros são operadores de partidos políticos. Nesse caso, ele aparenta ser apenas um operador de empresa. Não há indicativos neste momento, de partidos políticos. Pagamentos no exterior. Só um detalhe, ele operou para o Paulo Roberto e também para alguns desses funcionários que estão sendo, que as medidas estão sendo cumpridas hoje. E também é um operador, como o doutor Carlos falou, típico de lavagem e atuação para empresas, porque ele já tem um histórico de investigação no Rio de Janeiro por crimes da mesma natureza. No Rio de Janeiro. Tem só uma dúvida. Todos de mandato
Basicamente, todos de Passadina estão em coercitiva. Sim. Mas eu não posso garantir que todas as coercitivas sejam relativas a Passadina. Doutor Carlos, é Adriana do G1. Essa suspeita envolvendo o Paulo Roberto Costa, esses milhões que o senhor citou, poderia eventualmente causar o cancelamento da delação de alguma forma? Eu creio que esses valores estão nos extratos fornecidos por Paulo Roberto Costa e decorrem dessa colaboração. Nem sempre aquele que recebe sabe quem paga, porque quem paga normalmente está oculto atrás de um offshore. Então, neste caso, não há motivo para, neste momento, dizer em qualquer quebra de acordo de Paulo Roberto Costa. Doutor, desculpa. Tem alguma informação dessa fase da operação relacionada a uma delação de Diego Candolo, como informou o Jornal Globo, que estaria negociando? Talvez tivesse informações sobre Passadina? Não, nenhuma informação dessa origem. E aproveitando, vocês podem explicar o nome da operação, por favor? Foi alguma forma de ilustrar algo que a Petrobras luta diuturnamente aí para os seus navios e plataformas, que vai sangrando aí os recursos da empresa. O mesmo reflexo que a corrupção causa na empresa, né? Corrói todo o caixa da empresa. É interessante que o nome é escolhido pela Polícia Federal, não há participação do Ministério Público na escolha dos nomes, mas ela é bem adequada, considerando que nós temos uma Passadina, e Passadina era chamada entre os funcionários da Petrobras de Ruivinha, justamente pelo excessivo nível de corrosão que ela apresentava. E nesse negócio, a corrosão, você pode dizer, das próprios princípios institucionais e de boa governança da Petrobras, que nós esperamos extirpar definitivamente com a Operação Lava Jato. Um detalhe só interessante: esses ex-funcionários, entre eles estão ex-gerentes executivos da área internacional e, inclusive, ex-gerentes da área de inteligência da área internacional da Petrobras. Ou seja, estão aí as pessoas responsáveis por, na prática, não deixar que um negócio como esse de Passadina ocorresse. Né? Condução. Doutor Igor, vou insistir na pergunta. Sérgio Gabrielli é alvo de alguma medida na operação hoje? Não? Não. Mais alguém? Pessoal, onde foram as prisões? Foram as duas no Rio de Janeiro? Uma em Niterói e outra no Rio de Janeiro. Alguém? Não, nenhum deles está na ativa. Não, nenhum deles está na ativa na empresa. Saíram recentemente. Uma última questão: o operador pode ser Henrique Boyer? Não. Não. Até o momento em que a Polícia Federal entenda útil as investigações, não vamos revelar nomes. E claro que nós podemos dizer quem não foi, mas não vamos ficar aqui num exercício de futurologia. Né? Tranquilo, gente. Mais alguma pergunta? Bom dia, Thaís, da Record News. Os senhores podem detalhar um pouquinho de... Esse operador, basicamente, age como os operadores que possuem contas no exterior. Ele recebia a ordem e fazia um pagamento via sua offshore mantida no exterior para offshores mantidas por funcionários da Petrobras. Essencialmente, não é nenhum modus operandi original e nem novo. É basicamente o mais do mesmo. Quais países? Basicamente Suíça. Ele foi proprietário muito tempo de uma casa de câmbio que não está mais funcionando e é um mecanismo clássico, né, para remessa de recursos. Me parece que ele trabalha no ramo há muito tempo, mesmo porque já é objeto de investigação e procedimentos no Rio de Janeiro.
Nada a ver com a Lava Jato, mas ele já foi investigado no passado, inclusive denunciado. Mas ela já está fechada há algum tempo. Alguma apreensão de bens de valor, obras de arte, algo assim que deve ser trazido para cá, doutor? Até onde eu sei, obras de arte tem 2 só, apreendidas na casa de um deles, e alguns valores, mas eu não sei detalhes ainda não, porque essas equipes estavam se deslocando no Rio. No Rio, atualmente, é bem difícil. Oi, bom dia. Vocês falaram, o Dr. Carlos, principalmente, em retomada do trabalho ostensivo. Isso ocorreu devido ao desmembramento de fases anteriores? Enfim, o trabalho teve que ser repensado ou tomado um novo direcionamento? Não há como negar que as decisões do Supremo, elas exigiram um redimensionamento e um redirecionamento das investigações. É óbvio que nós estamos ainda com alguns recursos no Supremo, mas realmente houve uma solução de continuidade nas investigações, né, que nós não pudemos aprofundá-las naqueles casos. E de qualquer maneira, mesmo que nós tenhamos algumas limitações horizontais na investigação, de crescimento horizontal, como nós chamamos em outros órgãos públicos, ainda assim nós vamos aprofundar as investigações verticalmente até atingir o núcleo efetivo da corrupção na Petrobras e tenho certeza que é o mesmo dos outros órgãos públicos. Lenise Klenk aqui, à direita, Band News. Dr. Carlos, o senhor falou que, além de estar aprofundando as investigações, é necessário mostrar que corrupção e ineficiência andam lado a lado e que é preciso livrar a Petrobras desse mal. Esse operador, pelo menos, e nesse núcleo investigado agora, as operações continuavam até agora? Até onde elas foram? Qual é o tempo de atuação mais recente? E a minha outra dúvida é em relação a delações e esses novos nomes. Esses novos nomes que surgem, eles vêm de novas colaborações? Qual é a origem desses personagens nessa fase da investigação? Não se pode dizer que os pagamentos venham até o momento, até porque esses funcionários já se encontravam afastados da Petrobras. E, de qualquer maneira, eu creio que a melhor resposta sobre os pagamentos se dará com o laudo. Então, eu não quero adiantar sobre o momento que fizeram os últimos pagamentos. De qualquer modo, as colaborações são essenciais no planejamento das operações. Elas nos dão os alvos e nos dão novos rumos. Mas eu quero deixar bem claro que nós não fazemos colaborações no atacado. Apesar do número delas, os colaboradores sempre devem vir com fatos e pessoas desconhecidas. Porque se vier com os mesmos fatos que eu já tenho comprovados, nós descartamos as colaborações. Nós temos dezenas de colaborações hoje e pessoas procurando novas colaborações, mas elas estão ficando cada vez mais criteriosas, porque cada vez nós sabemos mais sobre os fatos. Doutor, Sérgio da Reuters, queria saber, como o senhor disse, indício de propina no contrato de Pasadena poderia anular a compra da refinaria, né? Qual que seria o efeito prático disso? Porque a refinaria, se não me engano, já foi até vendida de novo, né? Como que seria? Eu creio que a refinaria hoje ainda se encontra em posse e propriedade da Petrobras. Até recentemente eu ouvi dizer que ela passou a ser até rentável por questões de mudança no panorama do petróleo nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, houve pagamento de propina por parte da empresa que vendeu e, seja num país, seja no nosso país, seja nos Estados Unidos, isso, creio eu, é um motivo, um vício do negócio e que creio que nós devemos buscar essa reparação, mesmo porque esse foi um mau negócio considerado no todo para o Brasil.
Eles ainda estão sendo ouvidos no Rio de Janeiro e até onde eu tinha a confirmação deles ainda não tinha chegado. Então a gente está esperando só todos estarem lá para liberar. Se ficou encerrada a parte de perguntas, a gente vai dissolver a mesa e vocês podem fazer as entrevistas individuais aí com as autoridades, lembrando sempre que essas autoridades são muito ocupadas, o mais rápido possível acontecer melhor. Obrigado a todos. A respeito do ressarcimento ou até da anulação de Passadina, como que vocês procuram atuar nisso? O que tem de documentos que podem chegar a um ponto desse? Nós cremos que nós, como Ministério Público, como Polícia Federal, deve produzir as provas, entregar essas provas para as autoridades brasileiras e americanas, e a decisão de como proceder a partir dessas provas é uma decisão política, é uma decisão de empresário. É claro que vocês ainda estão recolhendo muitos documentos, mas quais são os indícios que hoje vocês já teriam para provar a nulidade dessa conta? Houve pagamentos por parte de representantes da empresa que vendeu à Petrobras essa empresa. Então, esse negócio, objetivamente, está viciado. Agora, qual será a atitude da Petrobras quando nós pudermos apresentar todas as provas? É uma decisão empresarial. As pessoas que estão sendo ouvidas, elas fizeram parte nessa contratação? São pessoas do setor de inteligência, da área internacional da Petrobras? Que tipo de ação elas tomaram? Essas pessoas, há notícias de pagamentos de propina para elas. Assim como Paulo Roberto já tinha dito que recebeu propina, no caso Passadina, hoje nós temos nomes de inúmeros funcionários que receberam propina. A tramitação desse projeto é muito estranha na Petrobras e nós estamos aprofundando as investigações. Existe colaboração de autoridades americanas nesse processo? Não, nós sempre mantemos contatos com as autoridades americanas, com autoridades suíças e de todos os países que querem colaborar. É obrigação nossa, como Ministério Público, colaborar nas investigações de outros países também. Mas nesse caso específico ainda a investigação é totalmente interna. Esse novo operador identificado, ele operava para quem? Olha, nós temos notícias de pagamentos envolvendo algumas empresas, inclusive, que estão em leniência conosco, como a Camargo Correia. Então, nós estamos aprofundando, eu quero esperar o laudo para não fazer nenhuma afirmação ainda indevida. Qual o papel dessa outra pessoa que foi presa, é um ex-funcionário da Petrobras? Ele já vinha aparecendo nas investigações? Esse operador, ele apareceu recentemente. Essas pessoas, nós tivemos notícia a partir do momento que as investigações de Passadina passaram a ser conduzidas em Curitiba. Então, a partir desse momento que nós realmente pudemos aprofundar as investigações. Um ex-funcionário? Todos eles são ex-funcionários, os de Passadina. O operador é o único que não. Vai ficando claro que Passadina, mais do que uma necessidade, um benefício para a empresa, foi comprada uma forma de ganhar dinheiro ilegal pelos funcionários? Não dá para negar que os funcionários viram nesse negócio uma forma de se locupletarem pessoalmente. Esse é um defeito da corrupção. Ela cria uma ineficiência na empresa, seja no pagador, seja no recebedor. Na empresa que recebeu e na empresa que pagou. Eu tenho inúmeros kickbacks para empresários que subornaram outros. Quer dizer, a própria empresa, quando ela permite que a corrupção aconteça internamente, ela torna o seu funcionário corrupto. O senhor pode explicar mais uma vez o nome da operação? Por que esse nome? Operação Corrosão, a ideia me parece até bastante sugestiva e explicativa por si mesmo. A corrosão é uma coisa que a Petrobras luta diariamente nas suas plataformas. A Passadina é conhecida por ruivinha justamente pelo nível alto de corrosão, mas a corrosão que nós referimos aqui realmente é a corrosão que a corrupção causa no empresário, na população em geral e na política. Doutor Carlos, depois de 56 dias, uma nova operação, já na reta final aí do prazo do judiciário, a operação continua vigorosa? A operação continua vigorosa. Nós tivemos que fazer uma parada técnica para analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que nós podemos aprofundar tanto a Petrobras que os reais responsáveis pela corrupção geral serão revelados, mesmo que a Petrobras se limite ao nosso campo de atuação. E está perto disso? Creio que nós temos bastante indicativos, que até mesmo pela prisão de José Dirceu, que nós já estamos bastante perto da real decisão
de corrupção no país. Mas há disposição ainda de investigar outros órgãos, outros setores do governo federal, além da Petrobras, diante das decisões do STF? Em maneira alguma nós vamos deixar de produzir as provas quando elas se apresentarem para nós. Aquilo que o Ministério Público pode fazer, mesmo que seja para depois entregar as investigações a outros órgãos do Ministério Público, a Polícia Federal de outros estados, a Justiça de outros estados, nós vamos fazer. Então nós vamos revelar fatos, vamos levar a público esses fatos. Se depois o Supremo continuar entendendo que eles não continuam conosco, tenho certeza que outros estados continuarão as investigações. Mas ainda assim eles podem ser objetos de novas operações? Sim, nós temos limitados nos exatos termos das decisões do Supremo. Enquanto nesse aspecto as limitações se referem à Operação Pichuleco e parte ao Petrolão, mas nós estamos providenciando o máximo possível de recursos para rever essas decisões. Doutor, o senhor teria um número atualizado do prejuízo da Petrobras até agora? Eu não posso dizer que o prejuízo da Petrobras é 6 ou 42. Isso é bilhões de reais. Isso é um cálculo que, no final das contas, creio que ninguém vai ter ao certo. O certo é que não são apenas os 6 milhões, não são apenas os 3%. Por quê? Porque as empresas ganharam dinheiro muito fácil na Petrobras quando elas fraudaram essa licitação. Então, os 6 bilhões são apenas a corrupção. Então, chegar ao núcleo efetivo de corrupção na Petrobras, que o senhor falou, significa o que na prática? Vocês já estão na 20ª operação? Significa que nós estamos indo além da Petrobras, porque a corrupção na Petrobras foi uma forma de alcançar o controle da base política. Isso já está claro quando nós temos partidos envolvidos nessa corrupção. É a compra do apoio político. Isso se reflete em outras investigações, como o caso do Mensalão. No final das contas, nós vamos chegar a um núcleo político que comandou essas operações. No caso desse operador preso hoje, ele atuava para um partido específico? Já dá para mapear essa atuação dele? Creio que esse operador, até o momento, se revela um operador de lavagem, um operador de empresas. Ele não aparentemente tem relação com políticos, mas nós esperamos que quando chegarem os documentos da Suíça, nós vamos pedi-los, eles revelem realmente a origem do dinheiro. Obrigada. Mas a referência também é Pasadena aí, porque todo mundo conhece as imagens de Pasadena totalmente corroída. Mas a ideia era dar um nome significativo, demonstrando algo que a Petrobras luta com isso muito nos seus navios, nas suas plataformas, uma coisa que causa bastante prejuízo. E de fato, a corrupção que estava instalada na empresa estava corroindo os cofres e tirando toda a sustentabilidade da empresa. São duas frentes, uma ligada a um novo operador e a outra ex-funcionários da Petrobras. O senhor pode explicar um pouco para a gente compreender bem essas duas divisões da etapa? Na verdade, são 4 procedimentos, formalizados em 4 procedimentos diferentes. 3 deles voltados para ex-funcionários da Petrobras, ex-gerentes executivos, gerentes da área de inteligência. 3 deles relacionados ao caso Pasadena, que atuaram, tiveram algum poder de decisão no caso Pasadena e se existem indícios muito concretos que receberam valores a título de corrupção. 2 ex-gerentes executivos que atuaram também no mesmo sentido nos contratos na refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, e um segundo em obras relacionadas ao Comperge e contratos com navios sondas. E o operador, na verdade, não é um operador, se difere um pouquinho dos operadores que nós tivemos até agora, que na verdade ele é um operador do que a gente chama de dinheiro sujo. Então ele está aí para movimentar qualquer tipo de valor, não há uma vinculação em princípio a partidos políticos. Aparentemente ele é um operador que foi usado para movimentar recursos para pagar esses ex-funcionários da Petrobras no exterior. Esse ex-funcionário e o operador que foram presos hoje, eles já apareceram em fases anteriores da investigação ou são novos nomes que vieram a partir de novas delações? O ex-funcionário, sim, ele foi citado numa das fases anteriores relacionadas à diretoria de abastecimento e também negócios com a diretoria internacional. O operador não, o operador é novo no sentido de que é a primeira vez que o nome dele vai vir a público,
porque as provas reunidas ficaram mais contundentes aí, principalmente a partir da movimentação bancária obtida nas contas de Paulo Roberto Costa. É o mesmo modus operandi, doutor? Mesma forma como nós já vimos em fases anteriores, apenas envolvendo mais pessoas? Basicamente a mesma coisa. Repasses de propina através desse operador que pagava nas contas, através de contas de offshore titularizadas por ele, pagava as contas de Paulo Roberto e dos outros funcionários. Essa fase da Lava Jato dá para entender que a operação começa um segundo escalão da corrupção, atacar um segundo escalão da corrupção? Na verdade, a gente ainda está no escalão principal da Petrobras. Esses eram pessoas muito ligadas aos diretores como Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, e todos eles participaram dos negócios em conjunto. Veja, a operação ela não tem o objetivo de fazer uma auditoria na Petrobras. Então, de acordo com que as informações novas forem chegando, a gente vai ampliando. Mas não necessariamente vai partir para vamos dizer, uma checagem total dos contratos da empresa. É impossível? Não é impossível. A gente precisa partir de alguns pressupostos para conduzir uma investigação criminal, né? A empresa, com certeza, está usando seus mecanismos de controle interno para apurar. E, enfim, do ponto de vista de criminal, a gente precisa de outros requisitos. Isso vem sendo trazidos pela investigação, principalmente através dos acordos de colaboração. A Polícia Federal também entende que já há documentos que provem a nulidade da compra de Passadina? Veja, a existência de pagamentos de corrupção está bem clara. Vários funcionários receberam valores ali para que o negócio fosse realizado. A gente tem pagamento de corrupção nos Estados Unidos para operadores estabelecidos lá. A gente tem uma série de avaliações e laudos dizendo que era inadequada a contratação pelo valor. Enfim, tudo indica que era um contrato que não tinha a menor razão de ser, né? E aparentemente utilizado exclusivamente para viabilizar esse dinheiro sujo no mercado, né, para os operadores.